Sorria. Você está sendo programado para ficar burro. Você já deve ter notado que essa geração está em declínio total, à beira de um abismo. Se não notou, é porque já foi tragado por esse furacão de emborrecimento que assola nosso país e o mundo. Será que toda essa histeria coletiva é obra do mero acaso ou existem pessoas que estão manipulando as peças do tabuleiro para obterem exatamente esse resultado? Uma coisa é certa, a educação que nos é dada cumpre com maestria todo o propósito pela qual foi desenvolvida e implementada, de nos tornar cada vez mais burros, dependentes e medrosos. Hoje eu vou te explicar o porquê desse incômodo sempre que você pensa em nossa educação. Você sabe que tem algo errado, mas não consegue explicar o quê. Há uma espécie de zumbido que te deixa incomodado. Como dizia o Morfeu em Matrix, precisamos acordar desse sono profundo. A escolarização no Brasil é obrigatória desde a Era Vargas, a partir de 1934. E por incrível que pareça, essa obrigatoriedade não está lapidando muitos diamantes ultimamente. Da lama que se encontra a nossa educação, não conseguimos extrair muita coisa, ou melhor, não conseguimos extrair coisas boas. Professores e alunos estão numa espiral quase sem fim. Uns fingem que ensinam e outros fingem que aprendem. Evidentemente, essa estratégia não está dando muito certo, embora por um lado a obrigatoriedade seja positiva, uma vez que, num país como o nosso, alguns pais não permitiriam que seus filhos fossem escolarizados. Por outro, não se pode ensinar a alguém que não quer aprender. Ao mesmo tempo que a escolaridade livra algumas crianças da rua, do trabalho forçado, também cria um ambiente hostil, onde crianças interessadas em aprender precisam disputar o espaço com outras crianças que não possuem o menor interesse em serem educadas. O resultado disso não poderia ser outro, e o caos é encontrado em toda a rede de ensino, tendo a rede pública sintomas mais agudos que na rede privada. Tem se tornado algo corriqueiro, normal. Perceba que no início do capítulo eu utilizei o termo escolarização obrigatória e não educação obrigatória. Educação é algo completamente diferente de escolarização. Frequentar a escola não é o mesmo que ser verdadeiramente educado. Há um abismo nesses termos, da mesma forma que frequentar uma igreja não faz de você um cristão. É possível, com grande fartura de exemplos, passar toda a escolarização obrigatória e ao final da jornada o aluno conhecer pouquíssimo sobre o mundo ao seu redor. São completamente inaptos para quase todas as tarefas, para quase todos os trabalhos oferecidos. Se iludem que na educação superior irão garantir o seu futuro e suprir todas as deficiências adquiridas, mas igualmente caem em outra armadilha. Acreditam que ter diploma é o mesmo que aprender, e no fim do curso não aprendem nada e tudo o que se obteve foi uma grande soma de perda de tempo e dinheiro. O professor Olavo de Carvalho dizia que a educação precisa ser uma conquista e não um direito, pelos mesmos motivos já citados anteriormente. Alguém que não quer aprender, que não tem interesse em aprender, não se adequa a nenhuma metodologia de aprendizado, simplesmente porque ele é impermeável a toda e qualquer metodologia, assim como é impermeável a todo e qualquer conhecimento formal. Você obrigar alguém a estudar e aprender é o mesmo que obrigar alguém a amar o outro forçadamente. Só criará repulsa. Isso vale para tudo na vida. Trancar esse aluno de forma obrigatória numa sala de aula não fará dele um cidadão melhor. Ao contrário, irá represar nele um sentimento de ira e revolta que tão logo se encherá e punirá toda e qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Uso de drogas, violência, bullying, pornografia são apenas efeitos colaterais de um sistema doente e ineficiente. A escola deveria ser um refúgio que bloqueia esse tipo de comportamento, mas vemos que ela, na verdade, potencializa e muito tais comportamentos. Claro que a criança não terá uma visão tão nobre assim sobre a educação. Ela dificilmente enxergará a educação como uma conquista. Ela é naturalmente incapaz de fazer escolhas assertivas. É tarefa dos pais encontrar uma maneira prática de explicar tal importância. A criança normalmente não sabe avaliar suas escolhas a longo prazo. Portanto, os pais é que devem direcioná-lo. Porém, é passado a educação como um grande e pesado fardo a se carregar e não algo bom e útil para a vida.
E um dos motivos é porque o conteúdo que é ensinado, determinado por especialistas de forma centralizada e, portanto, engessada, não se adequa à realidade completamente distinta e singular de cada aluno. Estudamos coisas que nunca usaremos em nossas vidas. A teoria e a prática quase nunca dão as mãos e a desunião entre conteúdo e realidade, professor e aluno, escola e as pessoas são mais que evidentes. John Taylor Gatto, no livro Emburrecimento Programado, falou sobre todo o problema de uma centralização, em nosso caso uma centralização estatal sobre a gestão do currículo escolar. Gatto foi professor nos Estados Unidos, onde teoricamente as escolas deveriam ser bem melhores que as nossas. Mas, como disse anteriormente, esse plano de uniformização não é um fenômeno provinciano, e sim mundial. Gatto faz um grave alerta a todos os pais que amam seus filhos. Para ele, e eu concordo plenamente com isso, os pais precisam estar mais envolvidos na educação dos seus filhos. Historicamente, isso nunca fez mal, ao contrário. Antigamente, justamente por isso as crianças estavam mais conectadas com seus pais e, consequentemente, com a realidade. Como resultado, as crianças e jovens tinham infinitamente menos patologias que as crianças de hoje em dia. Outro fator deprimente em nosso país, ou melhor, na educação moderna, é o utilitarismo que a educação tem. A educação é utilizada como um meio para adquirir uma vantagem, passar numa prova, passar num concurso. Tão logo o objetivo é alcançado, a pessoa deixa de estudar imediatamente e socialmente já está autorizado a se idiotizar novamente. O brasileiro, de modo geral, não enxerga valor na educação em si mesmo. Dito de outra maneira, a finalidade última do estudo não é aprender, e sim, na melhor das hipóteses, ascender socialmente como um burocrata estatal passando num concurso público. Prova é que, se repetir aquela avaliação de concurso 2 ou 3 anos depois, aquela mesma pessoa anteriormente aprovada provavelmente não irá conseguir a média para ser aprovado novamente. Se um adulto no Brasil não vê na educação propriamente dita algo de alto valor, qual a chance de uma criança enxergar isso? Infelizmente, o problema tem raízes muito mais profundas do que podemos imaginar, e é sobre ele que irei falar a seguir. Uma nova revolução pedagógica, baseada nos resultados da pesquisa psicopedagógica, está em curso no mundo inteiro. Ela é conduzida por especialistas em ciências da educação que, formados em todos os mesmos meios revolucionários, logo dominaram os departamentos de educação de diversas instituições internacionais. Com essa forte afirmação, Pascal Bernardin começa o seu livro, Um Maquiavel Pedagogo. Ele destaca entre os traços mais relevantes dessa revolução 4 pontos. Testes psicológicos em grande escala, informatização mundial das questões de ensino, asfixia ou subordinação do ensino livre e pretensão de anular a influência da família. Não é nenhuma novidade aqui no Brasil que as escolas e universidades foram largamente dominadas pelos pensamentos de esquerda. Isso porque a estratégia utilizada para que a revolução acontecesse não foi a tomada de poder de forma direta, como foi em Cuba, por exemplo, e sim a revolução através da cultura. Para isso, seria necessário infiltrar massivamente o pensamento revolucionário em certas instituições. A estratégia utilizada foi a do italiano Antonio Gramsci, pouco conhecido da população de modo geral, mas uma verdadeira celebridade nos departamentos de humanas de nossas universidades. Falando rapidamente em instituições, antigamente o brasileiro tinha um grande apreço por elas. A escola, juntamente com os professores, tinha quase tanta autoridade quanto o pai. Em alguns casos, tinha permissão dos pais para corrigirem seus filhos. Corpo de bombeiros, departamento de polícia, médicos, todos eles eram tidos com extrema estima pela população. Só que hoje em dia, os valores inverteram de tal maneira que os policiais são atacados pela sociedade através da mídia, os médicos pelos pacientes e os professores pelos alunos. Os pais não perceberam que nas escolas já não predominavam os mesmos critérios da época em que estudaram. Eles continuaram confiando cegamente na escola. Afinal, a escola é boa por suas próprias experiências. Confiavam tanto a ponto de largarem seus filhos lá e quase nunca se inteirar sobre o que aprendiam em sala de aula. E isso foi como entregar lindos cordeiros nas mãos de lobos, e o estrago está sendo feito. Entre essas instituições que foram dominadas, certamente a escola, juntamente com as universidades, estão entre as principais. Isso porque, através das escolas, que será formada a mentalidade do futuro. Desse modo, a revolução acontece de forma silenciosa e encontra na obrigatoriedade da escolarização um material quase infinito
para a construção de uma revolução a longo prazo. Nesse aspecto, a educação tem como objetivo formar os eleitores e apoiadores do regime que está sendo estruturado nas sombras, longe das vistas da população. Para que isso aconteça como planejado, a escola tem que fazer de tudo, menos dar educação real para os alunos. Uma verdadeira educação daria discernimento aos alunos e fatalmente iriam fazer críticas ou contrapontos que comprometem os planos. Tratar a educação de forma dialética fatalmente traria outro lado de uma moeda que não pode ser mostrada de forma alguma. Com isso, essa escolarização forma uma verdadeira horda de idiotas, que são úteis para defender aquilo que são mandados defender, sem nenhum poder de enxergar que estão sendo manipulados para isso. Há um ditado que diz: a filosofia da sala de aula desta geração será a filosofia de vida da próxima geração. Se na escola, que antes se falava de matemática, português, ciências e geografia, começar a falar sobre aborto, ideologia de gênero, liberação de drogas, sexo, bandidos como vítimas da sociedade, sem uma educação verdadeira para fazer o contraponto necessário para ter profundidade no assunto, esses alunos, formados com esses pensamentos, vão apenas repetir como papagaios aquilo que aprendem de seus professores. É necessário destacar aqui que nem todos os professores são iguais ou fazem propaganda. Há exceções para essa regra. Muitos ainda são virtuosos e querem bem do aluno, mas o sistema educacional não dá a menor chance para estes praticarem suas virtudes. É lógico que os pseudo-professores ficam todos garbosos por suas marionetes funcionarem de acordo com seus comandos. No livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, de Gary Demer, é abordado exatamente esse assunto. A função da escola hoje não é ensinar, educar, e sim ser aporte para o partido que domina o poder no país. Aqui no Brasil, isso não está mais do que claro. Mesmo que a esquerda não tenha um presidente atuando, ela continua atuando por meio dos militantes, ou melhor, dos pseudo-professores. A Bíblia diz isso de outro modo no livro de Provérbios. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso vale tanto para bons ensinamentos como para maus ensinamentos. Ensina uma criança que, quando ela crescer, ela deve colocar uma bomba no corpo e se estourar matando infiéis. E depois de adulta, ela fará exatamente isso. Ensina a criança que ele não tem gênero, tudo é permitido, normalização das drogas, do sexo, e adivinha só no que eles irão se tornar? E quem está no poder sabe muito bem desse fundamento. É hora dos pais enxergarem a importância que tem a educação dos seus filhos. De vez em quando, vemos casos de professores forçando alunos a fazerem algo que não querem, ou constrangendo o aluno a uma vergonha diante da sala. Em Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernardin fala que isso são meios de colocar a criança em dissonância cognitiva. Mas o que seria isso? Em 1957, Festinger criou essa teoria para explicar um fenômeno que faz parte da psique humana. É um tanto óbvio que nossos atos são determinados pelos nossos valores, pelas nossas opiniões. Porém, Festinger começou a destacar que o inverso também era verdadeiro. Nossas ações, nossos atos podem moldar as nossas opiniões e valores. Pode parecer algo inocente, mas não é. Vou te explicar o porquê. Pascal Bernardin diz: uma dissonância é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo, sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. Dito de outra maneira, sempre que nós fazemos algo que não está de acordo com os nossos valores, cria-se uma tensão, uma contradição entre o que acreditamos como um valor e nossas ações. Essa tensão nos incomoda, nos traz um peso na consciência. Esse peso, essa tensão, tende a diminuir e instintivamente começamos a nos convencer que aquilo que fizemos não foi tão grave, não foi tão ruim. No fim, aquele erro prático se torna o seu novo valor teórico. Nossos valores são modificados timidamente sempre que estamos em contradição, em dissociação. Isso permite que mudemos com o passar do tempo, e nossas ações erradas vão moldando os nossos novos valores. Isso é uma ferramenta poderosa nas mãos de alguém que quer manipular um grupo, uma população. Os modos de fazer isso são diversos, como, por exemplo, submissão a um líder. Recomendo a leitura do livro Maquiavel Pedagogo para melhor entender todo o processo. Na prática, em termos de escolarização, isso quer dizer que os valores compartilhados por uma família podem ser completamente alterados se houver um ambiente que estimule essa mudança. Entendemos assim o porquê dos jovens serem tão desconexos dos pais, um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. No Brasil, a grande maioria das famílias tem valores cristãos, conservadores, mesmo que às vezes não sejam grandes exemplos práticos de tal linha de pensamento. Bem parecido com o personagem Dmitri Karamazov de Dostoiévski.
Esse personagem ilustra bem essa contradição. Mas mesmo assim, os jovens dificilmente compartilham dos mesmos valores dos pais. São completamente moldados pela televisão, música, cultura, etc. Ou são moldados pelos seus professores na escola. E por falar em televisão, esse também foi um reduto que teve uma infiltração massiva do pensamento de esquerda. Não precisa ser um grande gênio para constatar essa realidade, mas esse é um assunto para outro vídeo. Entendemos assim o porquê de um dos pontos de ataque levantados por Bernardin ser justamente o afastamento da família da educação dos filhos. Os pais são os únicos capazes de desmanchar algo que um professor ensina em sala de aula. Enquanto os pais estiverem dormindo em relação ao futuro dos seus filhos, as autoridades e os especialistas podem fazer o que quiserem com seus filhos. Se um dia eles acordarem desse sono profundo, sempre haverá um modo coercitivo de impor as vontades superiores. Claro que não é bom chegar nesse nível. Antes, é melhor encontrar um modo de fazer isso legalmente, por meios constitucionais. É aqui que entra a Conferência Nacional de Educação, CONAI 2024. Deem-me 4 anos para ensinar as crianças, e as sementes que eu plantar jamais serão extirpadas. Com essa frase de Vladimir Lenin, podemos constatar que a ideia de ensinar ideologias através de escolas não é nenhuma novidade. Em 1923, depois que os bolcheviques tomaram o poder, uma das coisas que fizeram de imediato foi justamente a reforma da educação. Excluíram disciplinas clássicas como matemática e ensino profundo do idioma russo. No lugar, disciplinas que enfatizavam o caráter revolucionário na formação das crianças. Esse fenômeno também é reportado por Richard Urban na Romênia através da Cortina de Ferro. Para se ter uma ideia do quão é importante o estudo da língua mãe do país, Napoleão Bonaparte, depois que conquistava algum lugar, instituiu o francês como língua oficial. Assim, aquela população ia perdendo a articulação e era desconectada do passado, da literatura e, ao longo do tempo, da sua história. Desse modo, estão sorrateiramente criando raízes tão profundas e tão maléficas que será extremamente difícil reverter. Bom, e o CONAI 2024, do que se trata? Veja só o ponto 266 do CONAI, o que diz. Na mesma linha, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas às políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, o homeschooling, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. É necessário dizer mais alguma coisa? Não foi exatamente isso que Bernardin falou 19 anos atrás quando lançou seu livro? Muitos pais já se alertaram para o risco de deixar seus filhos nas escolas, principalmente as famílias cristãs, e o texto do CONAI ataca justamente a via pelo qual esses pais educam seus filhos, que é através do homeschooling. Vou dizer de outra maneira, se você não estiver de acordo com a escolarização obrigatória e o seu conteúdo, você não poderá dar outra educação a seu filho. Daí eu te pergunto, em que planeta isso parece liberdade? Só se for no mundo dos forçadamente escolarizados, claro. Veja que, logo em seguida, no item 267, fala sobre educação integral, ou melhor, doutrinação integral. Se o estrago em meio turno já está difícil de reverter, imagine então quando puserem as mãos em tempo integral nos nossos filhos. O modelo soviético de educação foi reformulado com termos politicamente corretos que visam o mesmo fim, de doutrinar seus filhos para serem marionetes do regime. Falar sobre homeschooling é tão importante que vou fazer um documentário à parte para destacar a importância desse método. É claro que é inconstitucional esse documento. Afinal, a própria Constituição defende que a família é parte do processo de educação. A única diversidade defendida pelo CONAI e pela esquerda de forma geral são aquelas que eles defendem, sem perceber que, por definição, a diversidade é incluir pessoas que pensam diferente. Na verdade, eles estão uniformizando a forma de pensar e centralizando todo o poder de fazer isso nas mãos de um governo corrupto e ideológico. Não é diversidade que eles querem. Eles autocontradizem o termo que defendem. Percebem que, sem educação, as pessoas não conseguem sequer chegar a essa conclusão para lá de óbvia. Se John Gatto, no livro Emburrecimento Programado, já alerta sobre a centralização ser maléfica, imagina se a estrutura ganhar ainda mais centralidade e poder. A CONAI é o extremo oposto sobre os alertas de um professor experiente como Gatto. Na verdade, o próprio John Gatto defende no livro que uma possível correção para o atual estado é ter menos escola e não mais. Ele destacou um capítulo inteiro para tratar o assunto. Isso talvez fosse um fator determinante para a correção do problema, diminuição do tempo de escola,
Inclusão dos pais e criação de comunidades como parte da solução são propostas definidas por Gatto. Na verdade, sabemos muito bem o que pensam os governantes. Pais engajados na educação dos filhos podem sabotar seus planos. Curiosamente, para um governo tão impopular como esse, que necessita de toda a ajuda da mídia para apoiar e exaltar até mesmo a inauguração de Lombado. Afinal de contas, é preciso mostrar que pelo menos algo, por menor que seja, está sendo feito. Só que não foi o caso da CONAI 2024. Foi convocado em caráter extraordinário, não foi divulgado pela mídia e não inclui pessoas que de fato entendem do assunto. São atitudes que por si só já eram para levantar todas as nossas suspeitas. No próprio currículo atual, existe uma carga grande de assuntos que nunca serão utilizados na vida das pessoas em sua fase adulta. Eu não utilizei metade do que aprendi na escola e tenho certeza que não sou o único nesse barco. Coisa com caráter mais prático e útil, como educação financeira, uma vez que temos cerca de 77% dos brasileiros endividados em 2023, poderia ser incluído no currículo. Não parece óbvio que o brasileiro precisa aprender desde cedo a se educar financeiramente? Os dados estão gritando em alta voz que algo precisa ser feito, mas quem lucraria com isso? Bom, vocês já viram a quantidade de pessoas que morrem nas estradas brasileiras? Por que não há educação no trânsito nas escolas? Porque eu estudei biologia e química, sendo que nunca utilizei e nunca vou utilizar isso em minha vida, enquanto coisas práticas que são utilizadas no dia a dia, inclusive para resguardar nossa vida, são completamente ignoradas. Quem vai devolver esse tanto de tempo que eu perdi com disciplinas completamente inúteis para minha vida? Química e biologia são importantes para quem trabalha com saúde. Eles precisam estudar essas coisas. Eu nunca quis trabalhar com isso. Meu negócio são sistemas operacionais e banco de dados. Se ao menos nos passassem o básico atrelado à realidade, nos ensinando como aquele conhecimento pode ser utilizado no mundo real, com toda certeza despertaria muito mais interesse por parte dos alunos. Se você preza por alguma liberdade, diga não à CONAI 2024. Diga não a essa educação que está sendo oferecida. A qualidade é pior que comida lançada aos porcos. Nossas crianças são dignas de algo mais virtuoso e construtivo. No prefácio do livro Emburrecimento Programado, Thomas More fala da importância da autoeducação. Isso é quase nulo nos dias de hoje entre nossas crianças. John Taylor Gatto é sincero ao dizer que não sabe se a autoeducação é o melhor método, porém, certamente é o mais duradouro. Olhando para os últimos 20 anos da minha vida, que foi quando eu comecei a me virar mais seriamente com o trabalho, eu fico abismado em como praticamente tudo que eu precisei aprender do zero, não havia aprendido quase nada nas salas de aula que frequentei. Fui me acostumando a me autoeducar. Evidentemente que na época eu sequer sabia dessa definição. Sempre trabalhei com informática, e os problemas da área são tão variados que ou você aprende a se virar e resolvê-los, ou é melhor ir procurar outra profissão. Aprendi muito jovem com um chefe que tive. Quero a solução e não o problema. Dormir sem resolver um problema era uma ofensa mortal. Mexer com meu ego. E quando comparo com os jovens de hoje em dia, o não saber, o não buscar, a inércia, parece exalar até um certo orgulho neles. É preciso horas de treinamento para a realização de tarefas simples. Eu sou prova viva disso. Ganho a vida fazendo isso em sistemas de ERP, que são bem intuitivos. Tarefas que são praticamente auto-evidentes. Precisam ser explicadas, depois precisamos desenhar a explicação e logo depois explicar o desenho, como dizia Olavo de Carvalho, e a pessoa ainda não entende. Certamente eu não sou o único a sentir isso. E olha que eu sou de uma geração que começou a ser estragada por toda essa gente, mas ainda tive bons exemplos. Numa época em que o acesso à informação está mais fácil do que nunca, onde inteligência artificial está disponível ao grande público, a humanidade nunca esteve tão estúpida. Com um celular na mão e acesso à internet, você tem infinitamente mais informação do que Albert Einstein teve quando publicou seus famosos artigos em 1905. Como já sabemos, quantidade não quer dizer muita coisa, é necessário obter qualidade. E por falar em qualidade, Machado de Assis, que viveu entre 1839 e 1908, antes da tal obrigatoriedade da escolarização, se autoeducou e é considerado por muitos o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Em seu famoso soneto de Natal, ele conclui com uma pergunta: mudaria o Natal ou mudei eu? Se eu fosse contextualizar segundo o nosso assunto, eu poderia dizer: mudaria a educação ou mudei eu? Depois de tudo que já foi dito, a resposta é autoevidente. Mudar não é o problema, se fosse mudar para melhor, mas a nossa realidade mais imediata não testemunha isso. O já citado Olavo de Carvalho, que também se autoeducou quando ainda muito novo, viu o nível de educação que era tratado nas escolas brasileiras e acertadamente pulou fora desse manicômio. Era comum nas manifestações do nosso passado recente ver a faixa:
Olavo tem razão. Alguém não educado por esse sistema estava alertando aos educados. Parece contradição. Escritores como Olavo Bilac, Lima Barreto, Humberto de Campos, todos se autoeducaram e marcaram seu nome na literatura brasileira. Por falar em escritores, quais são os escritores formados por essa escolarização obrigatória? Cite um grande escritor formado pelo método socioconstrutivista de Paulo Freire. Há um vácuo de grandes escritores no Brasil, e parece que ficaremos estéreis desses grandes gênios ainda por um bom tempo. Não estou falando que não há proveito em frequentar a escola, e que só há nela coisas nocivas. Ainda há boas escolas, porém, cada vez com menos margem para operar na excelência. Estão cada vez mais sufocadas com essa triste realidade que as cercam, e sozinhas não podem remar contra uma maré tão violenta como esta. É triste, mas certamente ainda há esperança. As crianças não vão aprender absolutamente tudo do zero. Um pontapé inicial é muito necessário. Um professor que introduza o assunto, saiba conduzi-lo e instigue nesse aluno curiosidade para andar com suas próprias pernas é muito bem-vindo. Só que se as crianças não aprenderem a aprender, serão sempre dependentes de tutores, mesmo na fase adulta. E o Estado é um tutor que pede muito mais que entrega. Drenam recursos ilimitados e entregam serviços de péssima qualidade. O Estado não pode cuidar das nossas crianças. Não podem ser pais substitutos como deseja ocultamente essa gente. Sertilanges fala em seu livro A Vida Intelectual que a pessoa de estudo pertence a seu tempo, ou seja, ele precisa pautar seu estudo na realidade que o cerca. Nossa realidade traz elementos que jamais foram vistos na história da humanidade. Certamente, Mário Ferreira dos Santos acertou em sua análise ao escrever o livro A Invasão Vertical dos Bárbaros. Pertencer a esses tempos e entendê-los requer um prodígio e dedicação que te custará muitas horas de estudo. Se formos nos apoiar em todo o substrato aprendido na escola, certamente veremos o nosso barco naufragar antes de chegarmos em águas profundas. Como o tempo inteiro estamos cercados de pessoas medíocres, pessoas que só pensam em carnaval, festa, bebedeira e sexo desenfreado, é preciso encontrar alguns amigos para transcender essa realidade distópica. Jordan Peterson disse uma vez que precisamos ser amigos de alguns mortos nessa vida. Há pessoas que não pertenciam a esses tempos estupidificados e deixaram verdadeiros manuais de como evitar uma vida oca sem significado. Certamente a Bíblia, um livro completamente desprezado por esses intelectuais e especialistas da escolarização obrigatória que ditam as regras de hoje, tem riqueza sem fim e um norte bem definido. Existem outros livros bons, mas este, certamente, é o livro dos livros. Tomem cuidado das vossas crianças, porque elas estão com um alvo nas costas e cabe a nós protegê-las. Espero que esse vídeo te dê um fôlego em dias tão difíceis como esses. Deixei aqui outros 2 vídeos para você. Clica em um deles que te vejo lá em alguns segundos.